Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele nós iremos apresentar os resultados referente ao mês de outubro de 2024. Como de costume, nós iniciamos aqui com o cenário global. No cenário global, o que se destacou para o último mês, no início agora de novembro, foi a eleição do Donald Trump, né, para presidente dos Estados Unidos, reforçando aí uma perspectiva de dólar mais forte, né, o que impacta diretamente aí os países emergentes, né. No Brasil, por exemplo, nós tivemos a abertura da curva de juros, o que impactou e trouxe volatilidade para os mercados. Na Europa, nós tivemos uma redução da taxa de juros de 25 base points, né. Os indicadores lá no banco, na zona do euro, né, continuam ainda apontando uma atividade mais fraca, e isso corrobora com um novo corte de juros já na próxima reunião. Na China, né, o governo chinês ele vem implementando medidas, né, para estimular a economia e atingir a sua meta de crescimento aí do PIB, que é em torno de 5%, né. Nas reuniões anteriores, nós trazíamos aqui até algumas perspectivas para o PIB chinês que estavam abaixo de 5%, mas alguns analistas já apontam um PIB de 5% para a China já em 2024. Como eu falei, nós aqui o crescimento mundial, né, o PIB, então, por exemplo, a China, alguns analistas já trazem um PIB para 2024 de 5%, os Estados Unidos em torno de 2,7%, a zona do euro, como eu falei, está um pouco desacelerada, está em torno aí um PIB aí de 0,7%, e o PIB mundial com uma perspectiva de alta de 3,2% em 2024. Essa tabela ela é importante, que ela mostra aí a atividade econômica global, né? O que ela quer dizer? Quando o número ele está acima de 50, quer dizer que a economia está em expansão, e abaixo de 50, em contração. Então a gente observa aqui que os Estados Unidos, por exemplo, está acima de 50, 54. Então a economia ela está indo bem, desemprego baixo, né? Só que isso impacta diretamente a inflação. É um risco. Quanto maior é, 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 quanto mais a economia estiver girando bem, girando rápido, mais o pessoal vai gastar dinheiro, mais as pessoas vão utilizar e mais corre o risco de aumentar a inflação. Da mesma forma, temos aqui no Brasil. No Brasil, a gente está com 55 e 55,9 aqui em setembro e outubro, né? Economia expansionista, né? Isso corrobora com perspectivas futuras de inflações mais altas, por isso que no Brasil, por exemplo, o Copom já até decidiu iniciar o corte de juros. Nós tivemos cortes aí nas últimas reuniões. Essa outra tabela ela mostra a inflação. Como eu falei, quanto mais aquecida estiver a economia, mais pode corroborar com a inflação mais alta. Então, no Brasil, a gente está com a inflação aqui em 12 meses de 4,4, por exemplo, Estados Unidos 2,4, né? Quanto mais azul, mais próximo da meta está a inflação. Quanto mais vermelho, mais longe da meta. No caso do Brasil e Estados Unidos aqui, é um pouco claro, né? Um azul bem clarinho, que não está 100% colado ali com as suas metas. E aqui ainda falando sobre inflação dos Estados Unidos. A gente observa que no passado, lá em 2021, 2022, o que corroborava com a inflação alta era energia, né? Que é essa barrinha verde. Alimentação também vinha muito alto. E moradia vinha uma crescente, né? A gente observa uma crescente. Já agora, em agosto, aqui, setembro de 2024, a gente observa que a energia ela caiu para o campo negativo, né? O que ainda permanece num patamar mais elevado é a moradia e um pouco aqui a questão de serviços. Mas isso vem sendo acompanhado, obviamente, pelo Banco Central americano, né? De qualquer preocupação que eles entendam aqui que possa furar aí a meta, né? Ficar muito longe da meta, eles podem cessar, né, no caso, a expectativa de corte de juros já nas próximas reuniões. Passamos agora para o cenário local, né? No cenário local, nós temos aqui três pontos, que é o política monetária, inflação e a política fiscal. O primeiro, a política monetária, o Copom elevou a taxa de juros em 0,50 pontos na última reunião, né? Ela chegou aí a 11,25. Existe a perspectiva de elevar mais 0,50 ainda em 2024, e aí no caso a Selic iria para 11,75 ainda esse ano, né? A inflação, que é um dado que preocupa, né?
Existe uma possibilidade de inflação mais alta, por isso até que o Copom já vem antecipando e vem subindo os juros, né, nessas últimas reuniões. Então, a inflação ela tem que ser acompanhada mais de perto. E a política fiscal, que hoje é o que mais vem impactando aqui nos retornos nos nossos ativos, a volatilidade, os nossos títulos, eles vêm sofrendo muito impacto da expectativa de uma política fiscal, né? Redonda, uma política fiscal que não ultrapasse ali o seu teto de gastos, né? Um arcabouço fiscal que vem já se prometendo há alguns meses de ser apresentado e até então, na data de hoje, ainda não foi apresentado pelo nosso ministro. Aqui alguns indicadores, né, macroeconômicos. O PIB para o Brasil em 2024, a perspectiva é de 3,1, é um bom PIB, né, para o ano, um crescimento considerável. Se olharmos aqui 2023, cresceu menos, 2022 cresceu menos, 2021 cresceu mais, porém, esse 4,8 foi muito por conta da queda que nós tivemos aí em 2020, mas então o crescimento real, vamos dizer assim, né, de 3,1 é, é, é considerado um crescimento bom, um crescimento alto para o âmbito do Brasil, né? A taxa de desemprego, a gente observa que é a mínima histórica aí dos últimos 10 anos, pelo menos, né? Está em 6,8. A inflação está, a perspectiva é de 4,5, né, para 2024. E é o IGPM também, que é um outro índice de inflação, em 5,3. O câmbio, né, em torno aí de 5,55. E a Selic, como eu falei, a perspectiva é que chegue a 11,75, atualmente está em 11,25. Aqui o cenário de renda variável, né? O cenário de renda variável a gente já está trazendo aqui para 2025, né? Como nós já estamos aí nos últimos meses, então para 2025 o preço-alvo é de 157 mil pontos. Em outubro, 31/10, a Bolsa fechou em 129 mil pontos, né? Tendo aí uma rentabilidade negativa no mês de 1,60 e no ano ela também está negativa, 3,33. O contrário aí dos ativos internacionais, né? O S&P e o MSCI World, por exemplo, no ano eles estão positivos, né? 19,62 e 15,08. Nessa tabela nós conseguimos identificar aqui é, é, tanto o retorno do mês de alguns ativos quanto do acumulado e no caso aqui de 2024, né? Então, o que que é importante? No mês, por exemplo, o dólar ele foi muito forte, né? Ele fechou em positivo em 6,05. Isso impacta diretamente as nossas empresas aqui, a bolsa local. Então, a bolsa local ela fechou negativa em 1,60, né? Tanto a bolsa internacional também fechou negativo, o IMAB também fechou negativo, que são os títulos marcados, né, pela inflação, mas no longo prazo, quando a gente observa, o IMAB é o que apresenta o melhor retorno, abaixo apenas do ouro aqui, né? E o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, também apresentam um bom retorno positivo. O Ibovespa que fica um pouco abaixo aqui, próximo aqui do dólar. Agora os resultados do mês, né? Quando nós observamos aqui os resultados, como eu falei, foi um mês bastante volátil, né? Então, o perfil arrojado, ele sofreu um pouquinho mais que os demais, ele teve uma rentabilidade negativa de 0,05. Os demais tiveram rentabilidade positiva, mas uma rentabilidade abaixo de suas metas para o mês, né? Quando a gente observa no ano, a maioria dos planos está próximo de suas metas aqui ou acima, né? Os que estão abaixo são aqueles que correm um pouco mais de risco, que é o CD arrojado, né? Por tudo isso que eu falei, a bolsa no ano vem caindo, né? Os títulos públicos longos, por mais que seja título público de renda fixa, também estão rentabilizando de forma negativa, e isso acaba impactando o arrojado. E o CV Piauí também, por possuir títulos longos na carteira e renda variável, também está sendo um pouco impactado. Os demais estão próximos ou acima das suas metas. Em 12 meses, a gente observa que praticamente todos os planos aqui estão acima das metas, né, estabelecidas e bem próximos, acima do CDI, né? 24 meses da mesma forma, todos os nossos planos atingem suas metas aí com tranquilidade. E 36 meses da mesma forma. Todos os nossos perfis e planos estão acima das metas estabelecidas. Aqui agora a rentabilidade por segmento, a gente observa que os planos BDs, né, a renda variável impactou negativamente, menos 1,82, né, em todos os planos, né, obviamente.
Os planos de Goiás da mesma forma. Aqui nos perfis, o destaque foi para investimento no exterior, né? Aqui no moderado, investimento no exterior foi bem positivo, no arrojado também foi positivo, o que impactou para baixo também foi a renda variável, né? O conservador, como possui só renda fixa, ele foi positivo, ficou um pouquinho abaixo ali do seu benchmark, mas não deixou de ser positivo. E agora a alocação, né? Na alocação não fizemos nenhuma mudança na carteira, então permanecem as mesmas do mês passado. Esses aqui são os planos BDs, CELPA OP e CELPA R também, não fizemos nenhuma mudança. BD Alagoas e CD Alagoas da mesma forma, então continua o mesmo gráfico do mês anterior. Da mesma forma também os planos do Piauí e os de Goiás. Aqui os perfis, né? O CD moderado tem um pouco de diversificação, também não mudamos nada do mês anterior para cá, e o arrojado também não. E o conservador só tem renda fixa, então a gente nem coloca na apresentação. No mais, seria isso. Agradeço aí a atenção de todos e gostaria de convidá-los a compartilhar esse vídeo com os demais participantes, né? Para que todos fiquem cientes do que vem acontecendo na EQTPrev, das rentabilidades dos seus planos, né? E conhecer um pouco mais também do cenário, aprender um pouquinho, né? Sempre importante aí a gente estar tá antenado. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.